Vamos lá, então paramos aqui no início de termometria, vamos falar das escalas termométricas. Para poder medir a temperatura de um corpo, nós utilizamos as escalas termométricas, nós utilizamos os termômetros. E esses termômetros, eles podem medir a temperatura em várias escalas termométricas, tá certo? As mais comuns, a que nós utilizamos aqui, é a escala graus Celsius. Mas eu posso ter diversas outras, inclusive, se eu quiser, eu posso inventar a minha escala termométrica. Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente não pode utilizar a sensação térmica para poder dar a temperatura de um corpo, né? Já que ela pode variar devido a várias coisas, como a minha mão está fria ou a minha mão está quente. Né? E aqui tem eu posso dizer se eu estou sentindo que uma coisa está quente, que um objeto está frio, né? A água morna, nós costumamos dizer. Isso eu posso afirmar, né? Através do tato. Então, aqui tem um experimentozinho bem simples. Eu pego um recipiente contendo água fria e pego um recipiente contendo água quente, não pelando, tá certo? Água quente. Aí eu boto a minha mão na água fria e a minha mão na água quente. Aqui, nos dois casos, vai haver uma tendência de entrar em equilíbrio térmico, né? Assim, a minha mão fria, a minha mão que foi colocada na água fria começa a perder calor para a água. Então, minha mão começa a ficar fria. A minha mão que foi colocada na água quente começa a ganhar calor da água quente. E a minha mão começa a ficar quente. Então, essa mão aqui, ó, está quente e essa mão está fria. Aqui no meio eu tenho água morna, na temperatura ambiente. Se eu tirar as duas mãos e colocar dentro da água morna, a mão que estava fria, que está na temperatura menor do que a água morna, né, vai ganhar calor da água. E a mão que estava quente vai perder muito calor para a água. Resultado, na hora que você coloca a mão quente começa a perder calor, então você vai sentir ela fria. E a mão que estava fria começa a ganhar calor, então você vai sentir ela quente. As sensações térmicas mudam. A que estava fria fica quente, a que estava quente fica fria. Muito legal, né, Graciela, esse experimento. Então, os termômetros são os aparelhos utilizados para verificar, para medir essa temperatura. Aqui eu tenho dois, né, mais comuns, o termômetro digital e o termômetro de mercúrio. Este carinha de mercúrio aqui, ó, ele deixou de ser fabricado, porque acontecia de quebrar de quebrar o termômetro, tá certo? E aí, o termômetro libera esse mercúrio e pode ser que a criança pegue e fique brincando, porque é um metal no estado líquido. Então, quando ele cai, ele não se espalha igual a água. Ele é como se ele se quebrasse em pequenas bolinhas, né? E a criança vai lá e fica brincando com isso daí. E isso pode entrar pode ser absorvido pelo corpo da criança, né? O que não é uma coisa muito boa. Porém, é o termômetro de melhor precisão, porque esse termômetro aqui, ele pode variar devido à bateria dele, né? Se a bateria está ruim, ele vai indicar uma coisa. Vários fatores podem influenciar nisso. Eu certo dia, estava com febre, estava com 40 graus de febre. E eu coloquei um termômetro desse, digital, e ele mostrou que eu estava com 36,5. Eu sabia que eu estava com febre, eu estava muito mal. E aí eu peguei o termômetro de mercúrio, coloquei e apresentou lá os 40 graus. Então eu não confio muito nesse termômetro e não uso ele, nem recomendo. Mas infelizmente esse carinha deixou de ser fabricado, né? Quem tem em casa, evite para não guardar, para não quebrar, né? Então como é que ele funciona? Aqui está o mercúrio. Se vocês estão vendo essa parte prateada, ele é mais ou menos assim. Professor, por que eu tenho que balançar ele para poder usar ele de novo?
é mais ou menos assim. Isso aqui é a parte interna, tá certo? O mercúrio está guardado aqui, ó. Guardado aqui. Existe um estreitamento aqui, de modo que quando você esquenta ele, ele afina, né? E consegue passar. Só que na hora que ele passa, ele se aquece e se expande. E aí ele vai, cresce todinho lá. Só que esse estreitamento aqui impede que esse líquido, que esse metal, ele retorne, que é o mercúrio. E aí, para você conseguir retornar ele, você tem que fazer um pouquinho de força para poder vencer essa obstrução aqui, ó, e ele retornar. Por que isso? Porque antes, quando não tinha, assim que você tira do braço, tem termômetro de laboratório, é assim. Assim que você tira do experimento, ele já começa a baixar, né? Porque não tem essa obstrução para prender e você verificar a temperatura, né? Então, tirou, ele já começa a baixar. Essa obstrução serve exatamente para isso. Então, eu tenho basicamente mais conhecidas, nós temos 3 escalas termométricas, que é a escala Fahrenheit, Celsius e Kelvin. A que nós utilizamos e a mais utilizada mundialmente é a escala Kelvin. A escala que é utilizada no meio científico, adotada pelo Sistema Internacional de Unidades Medidas, é o Kelvin. A escala que é utilizada só pelos americanos, porque eles querem ser diferente, né? O povo velho nojento. É a escala Fahrenheit, que é uma escala totalmente sem lógica e sem sentido nenhum, e que eles usam e, enfim, né? Querem ser diferente de todo mundo. Bem, a escala Celsius, ela foi montada inicialmente, e ela verificar, o cara, Celsius, na hora que ele foi montar, inclusive, ele montou o contrário. Ele disse que a temperatura maior de ebulição da água seria 0 e a difusão seria 100. Só que ele percebeu, rapaz, não dá, né? A temperatura alta ser o 0, então eu vou inverter. Então ele disse que a temperatura de ebulição da água, ou seja, quando a água começa a ferver para passar do estado líquido para o estado gasoso, valeria 100 graus Celsius. E a temperatura, quando a água congelasse, sofresse fusão, temperatura de fusão, seria de 0 graus Celsius. Então, essa temperatura aqui de cima seria a temperatura de ebulição. E essa temperatura aqui, ó, seria a temperatura de fusão. Bem, beleza. Feito isso, esse carinha, Lord Kelvin, ele verificou o seguinte: quanto mais eu forneço energia para o corpo, mais calor eu forneço para o corpo, mais as moléculas desse corpo vão se agitar. Então, se eu retirar calor, vai chegar uma hora que essas moléculas elas vão parar de se mover. E se elas vão parar de se mover, não vai existir mais energia ali. E ele chamou esse ponto de zero absoluto, né? Ele foi procurando esse ponto e encontrou que esse ponto seria o chamado zero absoluto, que na escala Celsius valeria 273 graus Celsius negativo. Então, a partir desse ponto, ele disse que esse ponto seria chamado, na escala dele, que ele criou, de 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Menor temperatura possível de ser alcançada, porque é o ponto onde o corpo para de ter energia térmica. As moléculas param de se mover, então não tem como eu baixar além disso a temperatura. E aí ele chamou de zero absoluto, que é o zero dele na escala Kelvin. Portanto, a escala Kelvin não admite temperaturas negativas. O menor valor para ele é o 0 Kelvin. E aí, quando ele comparou com a escala Celsius, então ele disse que esse 0 Kelvin valeria menos 273 graus Celsius e que o 0 Celsius valeria 273 Kelvin. Ou seja, é só somar. A temperatura, ele começou de acordo com os estudos dele, ele percebeu o seguinte, que para passar da temperatura Kelvin para a temperatura Celsius, era só somar com 273. Beleza? Só isso foi o que ele percebeu. Então, por exemplo, se eu quisesse saber quanto era... Botei errado aqui. Peraí. Se ele quisesse saber quanto era a temperatura de
quanto vale 0 Kelvin na escala Celsius? Então, na escala Celsius, 0 Kelvin vale 0 menos 273, vale menos 273 graus Celsius. Então, assim, ele fez para tudo, né? Quanto vale 273 Kelvin na escala Celsius? 273 menos 273, 0. E assim ele foi fazendo, e ele comparou as duas escalas. O que foi que esse carinha Fahrenheit fez? Uma coisa altamente nada a ver. Ele pegou água, sal e gelo e mediu a temperatura que o gelo começaria a sofrer fusão. E aí anotou, chamou essa temperatura de 32 graus, desculpa. Anotou e chamou de 0. Quando ele fez essa medida, utilizando só água, para ver qual era a temperatura que a água ia derreter, deu 32 graus Fahrenheit. Fez a mesma coisa para a água fervente, né? Só a água fervendo. Na escala dele, deu 212. Ele mediu com gelo, com sal e depois só a água, né? Deu 212. E aí a escala dele ficou toda doida, ó. Nada a ver, ó. Enquanto a escala Celsius e a escala Kelvin, elas crescem de 1 em 1, cresce de 1 grau Celsius em 1 grau Celsius, cresce de 1 Kelvin em 1 Kelvin, a escala Fahrenheit ela cresce de 1,8 em 1,8. Ela não obedece uma coisa linear, né? É uma escala, para mim, e para a maioria dos físicos, que não tem importância nenhuma, não tem lógica essa escala aqui, não. Mas, enfim, existe e tem países que seguem ela, tá certo? Então, na escala Celsius, na escala Kelvin, elas crescem de 1 em 1. Por exemplo, se a temperatura aqui variou de 0 até 18 graus Celsius, ela aumentou, então, 18 graus. Então, se ela aumentou 18 graus na escala, se ela 10 graus, se ela variou de 0 a 10, ela aumentou 10 graus na escala Celsius. Se ela variou 10 graus aqui ela vai variar de 273 até 283. Então, ela variou 10 graus aqui, ela também variou 10 graus em Kelvin. Ela também variou 10 graus em Kelvin. Mas se eu fizer essa comparação com a escala Fahrenheit, ela não vai variar só 10 graus, ela vai variar 18 graus. Uma outra coisa importante, esse cara é chamado de grau Celsius, esse cara é chamado de grau Celsius, esse cara é chamado de grau Fahrenheit, mas esse cara não é chamado de grau Kelvin, é só Kelvin, tá certo? Que é a escala absoluta. Que é esta equaçãozinha aqui do que eu estou falando. O que varia na escala Celsius varia na escala Fahrenheit. A variação da escala Celsius sobre 5 é igual à variação da escala Fahrenheit, não, escala Kelvin, sobre 5. Se eu cortar, ó, eu tenho o quê? Tudo da mesma forma que varia em Celsius, varia em Kelvin. Portanto, se em Celsius aumentou a temperatura 50 graus, em Kelvin também vai aumentar 50 graus. Então, se eu disser assim, a temperatura houve um certo dia em Macau que a temperatura de dia deu 40 graus. E à noite a temperatura de Macau baixou para 25. Qual foi a variação da temperatura nesse dia em Macau, né? Nesse dia em Macau, a temperatura sofreu uma variação de menos 15 graus Celsius, ou seja, diminuiu 15 graus Celsius. Quanto que seria essa variação de temperatura na escala Kelvin? Na escala Kelvin, ela também iria variar menos 15 Kelvin. E na escala Fahrenheit, professor, quanto que ela iria variar? Na escala Fahrenheit, olha só, seria isso aqui, ó. Delta TC, delta TF sobre 9, que é essa parte da equação aqui, ó. Só essa parte. Então, se eu fizer aqui, ou eu faço a continha substituindo, ou eu só multiplico por 1,8. Tá? Vai dar a mesma coisa. Você pode substituir aqui, ó, menos 15 sobre 5 igual a delta TF sobre 9.
Menos 15 sobre 5 é menos 3. Então, tenho menos 3 igual a ΔTF sobre 9. Meio pelos extremos, na escala Fahrenheit, eu sei que esse negócio aqui, essa temperatura, ela variou menos 27 graus Fahrenheit. Então, enquanto em Celsius variou 15, em Kelvin variou 15, em Fahrenheit variou 27. Exatamente, cara. Os americanos usam pés, né? Então, jardas, né? Milhas por hora, não quilômetros por hora. Então, ainda tem muita unidade que não são utilizadas por nós, né? Se você quiser converter uma temperatura, aí você vai usar esta equação aqui de cima. Por exemplo, quanto vale 68? Quanto vale 68 graus Fahrenheit na escala Celsius? Então, você vai pegar este pedacinho da equação aqui, ó, e vai substituir. A temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a 68 menos 32 sobre 9. 68 menos 32 vai dar 36. Então, vou botar aqui, ó, 36 sobre 9. 36 dividido por 9, 4. Meio pelos extremos, temperatura na escala Celsius é 5 vezes 4, 20 graus Celsius. Ou, se eu for para a escala Celsius, Celsius e Kelvin, eu posso cortar o 5 com 5 e é só eu diminuir de 273. Tá? Uma continha bem simples. Não tem muito estresse nessa continha aí, não, tá? Só fazer com calma. Exatamente, cara, exatamente. Mais ou menos isso. Bem, e aí a gente já entra na parte de propagação de calor. Alguém tem alguma dúvida em relação a essa parte de termometria, escala termométrica, conversão de unidade? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Vamos lá. Já vai para propagação de calor, tá certo? Então, só para lembrar, calor é uma forma de energia que passa de um corpo para o outro devido a uma diferença de temperatura. Então, o calor ele flui espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio, um corpo de temperatura maior para um corpo de temperatura menor, né? E esse calor ele pode fluir de um corpo para o outro de 3 formas diferentes. Ele pode fluir de um corpo para o outro através de 3 formas, que é condução térmica, radiação e convecção. Condução térmica, radiação ou irradiação, ou radiação, e convecção térmica. São as 3 formas de se propagar calor, de se propagar energia na forma de calor. Então, primeira delas, condução. A condução, ela é uma propagação de calor através do contato. E o calor ele vai se propagando de partícula a partícula. Então, uma partícula encosta na outra e as outras vão aqui, ó, encostando e passando essa energia, e vai passando essa energia de partícula para partícula até chegar na extremidade do corpo. Então, é uma energia que se propaga de partícula para partícula devido a essa agitação. Então, por exemplo, se eu começar, vocês vão fazer miojo, né? Ou vão assar um ovo, fritar um ovo lá. Aí você deixa a colher em contato com a frigideira. Tá aqui a frigideira. Você deixa a colher aqui, ó, em contato com a frigideira, colher de metal. Aqui onde ela está em contato, e aqui ela vai começar a receber calor.
por condução, por estar em contato com a frigideira. E esse calor, ele vai, aos poucos, se propagando até chegar na pontinha do cabo. E aí, quando você pega na colher ou pega no garfo, tá quente, porque esse calor ele foi se propagando de partícula para partícula, essa agitação, até chegar lá no limite. Não existe transporte de matéria, tá? Não há necessidade de transportar a matéria, é só a agitação que vai passando, só a energia que vai passando de um corpo para outro. Então, por exemplo, essa barra aqui de ferro, se eu começar a aquecer na extremidade, essa energia ela vai se propagando. Note que a barra está bem vermelha, bem intensa, temperatura alta na ponta, temperatura baixa lá na extremidade. Então, ela vai demorar até aquecer por completo. Tudo bem? Essa forma de propagação de calor é chamada de condução. E aí nós temos uma propriedade chamada condutividade térmica, que é a facilidade dos corpos em trocar calor. Existem corpos que são bons condutores, ou seja, têm alta condutividade ou condutibilidade térmica, e tem corpos que possuem baixa condutividade térmica, portanto, são corpos isolantes. Corpos condutores, eu tenho metal, são bons condutores. Você pega no metal, como a condutividade térmica dele é alta, na hora que você pega no metal, rapidamente ele vai roubar calor do seu corpo. Então, se você tiver aí do seu lado um metal e uma madeira, na hora que você bota uma mão no metal e uma mão na madeira, ambos no mesmo local, na mesma temperatura, portanto, temperatura ambiente, né? A temperatura dos dois é a mesma, que é a temperatura ambiente. Na hora que você toca no metal e toca na madeira, você vai sentir que o metal está mais frio do que a madeira. Mas, na verdade, os dois estão na mesma temperatura. O que acontece é que o metal ele rouba calor mais rapidamente da sua mão do que a madeira, já que ele tem uma alta condutividade térmica. Isso faz com que você tenha a sensação térmica de que o metal é mais frio, está mais frio do que a madeira. Professor, me tira uma dúvida. Então é mito essa questão de você colocar panela de alumínio na geladeira porque consome mais energia? Não sei se você já ouviu falar nisso. Não. Tem gente que bota copo de alumínio porque gela o líquido mais rápido. Pode gelar mais rápido, tá, Carla? Porque agora existe o mito dizendo não bota panela na geladeira não, porque vai consumir mais energia. Não, aí não tem nada a ver, não. Porque, assim, se você deixar na geladeira uma panela, um recipiente de metal ou um recipiente de plástico, ambos por mesmo intervalo de tempo, né, até que a temperatura deles se equilibre com a temperatura interna. A temperatura dos dois vai ser a mesma. O que acontece é que o metal vai resfriar mais rapidamente do que a vasilha de plástico. Mas no final das contas, não é motivo para você não colocar ele na geladeira porque ele iria consumir mais energia. Não. Muito pelo contrário, ele vai esfriar muito, muito, muito mais rápido. Se ele vai esfriar muito mais rápido, então ele vai perder o calor rapidamente, né? Então ele não vai consumir tanta energia para esfriar. Você vai perder tanta energia para esfriar, né? Ou demorar tanto para esfriar. Enfim, você entendeu o que eu quero falar? Bem, outro exemplo é quando você acorda e vai tomar café da manhã na sua mesa que é de mármore. Na hora que você coloca o seu braço na mesa de mármore, você sente que ela está muito gelada. Se você pudesse botar um na mesa de mármore e um em outro canto aqui, na mesa de madeira ou qualquer outra coisa, ou num pano que esteja em cima da mesa, você vai ver que essa mesa está muito fria. Na verdade, porque o mármore ele é um bom condutor térmico. Tem uma alta condutividade. Então, ele vai roubar calor rapidamente do seu braço e aí você vai ter a sensação que ele está muito frio. Então, seguindo o que a Carla falou, se eu colocar uma lata de uma bebida no congelador ou uma garrafa dessa bebida com a mesma quantidade, depois de um certo intervalo de tempo, quando eu for pegar as duas, eu vou ter a sensação de que a lata está mais fria do que a garrafa. Mas se eles estão lá a um considerável intervalo de tempo, os dois já estão na mesma temperatura do ambiente. Portanto, os dois estão com a mesma temperatura. Agora eu tenho a sensação
de que a lata está mais fria, porque ela tem uma alta condutividade térmica, ela rouba calor muito rápido da minha mão. E aí eu vou sentir ela mais fria do que a garrafa. Porém, existem formas de você esfriar mais rapidamente a bebida, e isso é válido. Por exemplo, colocar a bebida num recipiente, num isopor, e sal grosso por cima. Professor, faz com que ela gele mais rápido? Faz. Porque não é que você joga o sal faz com que o gelo descongele mais rapidamente. Só que o sal não vai conseguir fornecer calor para isso, ele só vai acelerar esse processo. Então, para poder derreter o gelo mais rápido, se ele vai conseguir derreter mais rápido, então ele vai querer roubar calor, ele vai roubar calor mais rapidamente de alguém para poder derreter. E quem é esse alguém? São as bebidas que você colocou. Então, ele vai roubar calor mais rapidamente, consequentemente, a bebida vai esfriar sim mais rápido. Professor, enrolar num papel molhado, papel toalha molhado, enrola na garrafa ou na lata, coloca no congelador. Esfria mais rápido? Esfria. Se eu botar ela molhada, molhar a lata e botar, esfria mais rápido? Esfria. Né? Existem algumas técnicas que funcionam assim. Show. Beleza? Então, esses carinhas são bons condutores de calor. Já o ar é um isolante térmico. O gelo é um isolante térmico, por incrível que pareça, e a areia também. A areia, você chega na areia da praia, está muito quente durante o dia, muito quente, muito quente. Só que se você cavar aquela primeira camada de cima, a de baixo está fria. Então isso mostra que a de cima está quente somente porque ela está recebendo calor diretamente do sol. E aí o calor específico é uma propriedade específica da matéria que diz se aquela substância, aquela matéria vai variar a temperatura rapidamente ou não. O calor específico da areia é muito pequeno, então faz com que a temperatura dela varie muito rapidamente. É tanto que se você botar uma sombrinha, a areia que vai ficar ali na sombra já vai esfriar bem rapidinho. Então o cachorro, ele costuma cavar buraco, não é de fuleirar, alguns é de fuleiragem, mas a maioria é porque aquela areia que fica na parte de baixo, ela está fria. Então ele cava a parte de cima que está quente e deita na parte de baixo que está fria. Inclusive naquela... Tem uma propaganda do Futura que passava na Globo, que ele dizia: Dom Pedro gostava de sorvete de pitanga. O sorvete de pitanga era enterrado junto com serragem, para conservar. Então, lá embaixo, a temperatura é fria. E aí o cara enterrava o sorvete para conservar por mais tempo, já que a temperatura lá embaixo é mais fria. O gelo também é um isolante. Então, galera, quando você tem uma geladeira que forma muito gelo no congelador, não é legal. Porque aquele excesso de gelo, ele se torna... o gelo é um bom isolante térmico. Então, se ele é um bom isolante, ele vai impedir que a geladeira continue tirando o calor de dentro e jogando para fora. E aí você vai prejudicar o funcionamento dessa geladeira, porque ela vai acabar trabalhando muito mais para conseguir realizar esse mesmo trabalho que realizaria se não tivesse aquele excesso de gelo. Então, os iglus, eles são construídos de gelo, né? Porque o gelo é um bom isolante. Lá dentro fica quentinho, lá fora está frio danado. Lá dentro ele faz a casinha de gelo, cobre com pele de animal por dentro e fica na temperatura, uma temperatura agradável, de modo que o calor que eles perdem, que o corpo deles está perdendo, já é utilizado para aquecer o ambiente. Bem legal. Então, seguindo isso, ó, aqui eu tenho um churrasquinho, não profino, mas quando você vai usar uma carne mais grossa, normalmente a gente utiliza um espeto de metal. Por que um espeto de metal? Porque esse espeto, ele também esquenta, né? Já que ele é metal, bom condutor térmico, ele esquenta facilmente. E esse calor, ele vai se propagando por condução para a parte que está em contato com a carne. Ou seja, ele ajuda a preparar essa carne também de dentro para fora. Principalmente uma carne muito grande, que é muito difícil de você, se você demorar demais, ela vai queimar por fora e por dentro vai tá crua, né? Se você não for um bom churrasqueiro. Então você precisa ter um espeto de metal para poder ele ajudar a preparar a carne por dentro também. Professor, mas vai queimar a carne? Faz o seguinte, deixa o espeto ficar bem quentinho e bota tua mão lá para ver se queima. Então aqui eu tenho outro exemplo.
Se você botar um pé, acordou, botou um pé aqui no tapete que você tem do lado da sua cama, ou na madeira, e o outro pé diretamente na cerâmica, ou na sua chinela havaiana, o pé da cerâmica vai estar um frio danado. Está na mesma temperatura, a chinela e a cerâmica. Só que a cerâmica, por ser um bom condutor, vai roubar calor rapidamente do seu corpo. E aí você vai sentir que esse pé está muito mais frio do que o outro. Aqui o experimento que eu tinha dito anteriormente, o calor vai se propagando lentamente. Aí aqui você bota pingos de vela nessa barra de metal, enche de pingo de vela. Então, até esse último pingo de vela conseguir desprender e cair, demora um certo tempo, porque esse calor ele vai propagando lentamente. Convecção. A convecção ela ocorre nos fluidos. Ou seja, nos líquidos e nos gases, né? E justifica, por exemplo, por que o ar-condicionado é colocado na parte de cima de uma sala, do seu quarto. O ar-condicionado ele é colocado na parte de cima, está aqui o seu quarto, está aqui o ar-condicionado. Esse ar, ele resfria o ar de cima, o ar-condicionado resfria o ar de cima. Esse ar frio, ele fica mais denso, né? E aí, quando ele fica mais denso, ele pesa e desce. O ar que está aqui embaixo, devido à perda de calor do seu corpo, você acaba aquecendo o ambiente. Devido aos seus peidos, você acaba aquecendo o ambiente. Então, esse ar que está quente, ele fica menos denso e sobe. Isso cria o que nós chamamos de corrente de convecção. O ar frio desce, o ar quente sobe. O ar frio desce, o ar quente sobe. Isso faz com que o ambiente vá sendo todo resfriado. Professor, mas tem problema se eu colocar o ar-condicionado embaixo? Eu vou conseguir resfriar o ambiente? Vai. Qual é o problema? Você vai ter que gastar muito mais energia para fazer isso, porque o ar frio vai ficar embaixo e só vai conseguir esfriar o ar quente que está em cima por condução, por contato daquela massa de ar fria com a massa de ar quente. E lentamente você vai conseguir isso aí. Vai demorar muito mais, vai gastar muito mais energia. Quando a panela começa a aquecer a água quente começa a subir, né? E a água fria começa a descer para ela aquecer toda. Nas cidades eu tenho muito essas correntes de ar fria, né? Que sopram em direção à cidade, eu vou falar já sobre isso. O congelador da geladeira é colocado na parte de cima porque ele resfria, o motor resfria a parte de cima, e esse ar frio ele desce para a parte de baixo. O ar quente sobe e assim tem uma corrente de convecção. Professor, tem geladeira que é o contrário, que é o congelador embaixo. E aí, para jogar esse ar frio para cima, eu vou ter que ter um componente nessa geladeira que jogue o ar frio para cima e pegue o ar quente. Né? Vai acabar tendo um trabalhinho a mais nessa geladeira. E são essas brisas, né? Nós que moramos no litoral, não sei se vocês já perceberam, eu coloquei um link de um vídeo do YouTube, depois vocês assistam, né? Não sei se vocês já perceberam, mas na casa de vocês, o vento durante o dia é muito mais forte do que à noite. À noite a temperatura está mais amena, né? Porque não tem o sol batendo diretamente na moleira da gente. E aí vai estar mais agradável. Mas tem noites que você diz assim, meu Deus, hoje não está ventando nada, está um calor horrível, porque não está ventando nada. A temperatura está mais agradável, tá, mas não tem tanto vento quanto tem pela manhã. Por quê? O que acontece? De manhã, a areia está quente. A areia está quente. Se a areia está quente, o ar que está logo aqui em cima da areia, ele também se aquece. Fica menos denso e sobe. Aqui, nesse local, vai ser criada uma zona de baixa pressão. Já que o ar subiu, a pressão vai diminuir nesse local aqui, na areia. Por ter uma baixa pressão, essa massa de ar, a água está fria, o ar que está em cima dela também está frio,
Então, esse ar que está aqui em cima da água vai soprar em direção à Terra, na tentativa de ocupar essa zona de baixa pressão. E aí, quando você está na praia, você sente uma brisa durante o dia, uma brisa que sopra do mar para a terra, né? Essa brisa é chamada brisa marítima, ocorre durante o dia. Por isso que para a gente o vento é tão forte durante o dia. Aqui em casa, por exemplo, durante o dia é horrível de poeira que entra. Entra muita poeira. Às vezes eu até fecho a porta, por exemplo, no período de agosto, setembro, a porta ficava fechada direto de tanta poeira. O vento é muito forte e joga a poeira da rua toda aqui para dentro de casa. Agora não, né? O vento já diminuiu, mas tem determinados dias que eu fecho por conta do vento forte. E aí, quando é à noite, não tem esse problema. Então, durante o dia, toda hora varrendo para diminuir essa poeira. Já à noite, não. À noite não tem tanto vento. E aí não entra tanta poeira. E é mais legal. Varre uma vez só ali, de noite já está sossegado, nem preciso varrer mais. Beleza, galera? À noite, o que acontece? A água, vocês já devem ter tomado um banho de noite, né? A água à noite está quente. Quem nunca tomou um banho à noite, né? Muito show, lá em Camapum. Show de bola. A água bem quentinha, né? Então, o ar que está em cima da água também está quentinho. E aí ele sobe. Na hora que ele sobe, cria-se aqui uma zona de baixa pressão. Essa zona de baixa pressão tem que ser ocupada por alguma massa de ar. Então, a areia está fria, o ar está frio, e vai soprar um ar frio da terra para o mar, e essa brisa é chamada de brisa terrestre. É por isso que de dia venta muito e de noite não, porque de noite o vento vai em direção ao mar, e durante o dia é um vento do mar para a terra. Dúvidas? Dúvidas? Para finalizar as nossas propagações de calor, né, nós temos a radiação ou irradiação. Todo corpo quente, ele emite constantemente radiação na frequência do infravermelho. É tanto que existem óculos de radiação de infravermelho, principalmente utilizados por militares, que eles captam essas ondas de infravermelho. Então, todo corpo quente, né? Todo corpo que está emitindo, todo corpo vivo que está emitindo calor na forma de radiação, vai ficar acusando naquele óculos. E eles botam para mostrar uma cor mais avermelhada. Então, quando você bota o óculos, você vai ver tudo escuro e só aquele corpinho brilhando que está mostrando que ele está emitindo radiação na frequência do infravermelho. Então, o Sol, ele emite, para chegar até nós, o Sol ele emite radiação na frequência do infravermelho. Né? Tá lá o Sol de bobeira. E aí, galera, vamos pegar esse Sol. Aí o Sol está emitindo radiação para a gente, que está aqui na Terra. E ele emite tanto calor, que vocês sabem que se você der um vacilo, ficar muito tempo exposto ao sol, você pode pegar uma insolação, você pode ter queimaduras, né, devido a essa alta emissão de calor vindo pelas ondas eletromagnéticas emitidas pelo sol. E aí eu posso ter uma radiação que é mais forte, uma radiação que faz bem e uma radiação que pode fazer mal, dependendo do tempo de exposição. Essas lâmpadas incandescentes que deixaram de ser fabricadas, né? Por que elas deixaram de ser fabricadas? Elas funcionam com filamento. Para funcionar, elas precisam aquecer o filamento. E aí elas aquecem a mais de 1000 graus esse filamento. E só quando ele está quente, ele começa a emitir luz amarela. Então, eles perdem muita energia na forma de calor. É tanto que se você pegar na lâmpada, ela vai estar quente. E aí eu tenho o efeito estufa, né? Ó, que é mais ou menos o mesmo funcionamento de uma estufa. O calor, a luz solar, né, ela entra, junto com ela vem o calor, né, nessa radiação. A Terra pode refletir parte dessa luz de volta, parte do calor, mas essa camada de gases aqui bloqueia
parte dessa luz que foi embora, parte desse calor que estava indo embora, bloqueia e devolve, reflete de volta para a Terra, ajudando a aquecer mais um pouquinho a nossa Terra. É um fenômeno natural, mas pode ser agravado pelo homem. E se agravado pelo homem, eu vou ter um efeito estufa mais intenso, a temperatura do ambiente vai aumentar cada vez mais. E eu tenho uma garrafa térmica que funciona para poder evitar as 3 formas de propagação de calor. Se vocês já viram dentro, tem uma garrafa de vidro dentro, né? E essa garrafa de vidro, ela é espelhada tanto por dentro quanto por fora. Então, quando você bota um líquido quente, esse líquido quente está perdendo calor na forma de infravermelho, esse calor reflete no vidro e volta mantendo o ambiente aquecido. Já se você quiser usar um objeto, um líquido frio, a parte espelhada de fora vai impedir que o calor entre, ou seja, o calor vai ser refletido. Aqui, entre o vidro e o plástico de fora, existe um espaço para evitar a propagação de calor por contato, por condução. E uma tentativa de vácuo aqui para tirar o ar que está aqui dentro e impedir também a convecção. Muito legal. Aí eu vi um vídeo esses dias que serve para vocês darem uma olhada também. O cara dizia o seguinte: por que a minha garrafa térmica não conserva bem? Aí ele abre o fundo da garrafa, que todas abrem essa parte aqui de baixo, e ele vê que aqui embaixo existe um negócio mais ou menos assim, ó. Existe uma ponta. Droga. Existe uma pontinha que é o final, quando você está fazendo a garrafa, sobra o finalzinho. E aí esse finalzinho aqui, ele tem que estar fechado. O que acontece? A maioria das garrafas, mesmo nova, quando você abre, isso aqui está quebrado. E aí, por estar quebrado, ele ajuda a perder esse calor mais rapidamente, né? O calor vai embora por aqui, né? Não sei se isso, de fato, isso funciona, mas vale a pena o cara dar uma conferida, né? Se a garrafa não funciona legal, abre para ver se isso aí está quebrado. Beleza, galera? Então, o que eu tinha para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado na nossa aula de hoje sobre física térmica. Falei muita coisa. A parte de ótica e ondas vai ficar para um futuro, caso vocês necessitem, falem comigo e eu dou essa aula sem problema nenhum. Tá bom, galera? Foi um prazer trabalhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dos nossos momentos. Espero que vocês tenham aprendido pelo menos um pouquinho do que eu passei para vocês, tá certo? Façam atividade. Professor, como nas demais aulas que encerraram essa semana, eu queria também deixar aqui, em nome da turma, um agradecimento pelo aprendizado, por compartilhar esse conhecimento nesse novo normal, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, é verdade. Pois bem, galera, então, fiquem com Deus, façam as atividades, e eu vou ficar só esperando isso aí para poder finalizar, tá bom? A galera que está atrasada, que está chegando agora, um beijo no coração e até mais, a gente vai se falando no WhatsApp. Cheiro!